kefir entrou na minha vida quando eu morei nos Estados Unidos, né? Eu fui fazer mestrado na Universidade de Chicago, na área de finanças. E eu conheci pela primeira vez o kefir lá, numa loja do Whole Foods no campus da Universidade de Chicago. E foi praticamente paixão à primeira vista. Eu adorei o produto, adorei os sabores. E eu senti no meu organismo os benefícios associados à ingestão contínua do kefir. A nossa empresa, ela é 100% de capital dos sócios aqui, né? Ela é a única empresa do setor lácteo que tem uma certa relevância no Brasil, não é parte de uma multinacional, né? Quando a gente para e pensa, assim. Então, nesse sentido, eu acho que o nosso grande diferencial competitivo, ele reside justamente na gente seguir esse foco de ter alimentos saudáveis. Bem-vinda ao Sou Bela. Hoje a gente vai continuar a falar sobre intestino. A saúde intestinal, ela é vital para a nossa saúde total. É lá que são produzidos os nossos neurotransmissores, que é absorvido os nutrientes e é a primeira linha de defesa contra patógenos, seja vírus, bactérias, parasitas, as minhocas que a gente come no almoço por aí. E por isso ela é de vital importância de cultivar. E para continuar nesse assunto, hoje eu tenho um convidado super especial, o Rafael Abad. O Rafael, ele é sócio da Nuvio Foods. Lembra daquela empresa que eu fui lá bater na porta, que produz o iorgos, o cottage e, entre outros, o kefir regula. Eu vou deixar o Rafael explicar um pouquinho mais da empresa para vocês. Rafael, muito bem-vindo. Obrigado, Isabel. Prazer é meu. Então, o tema de hoje vai ser especificamente o kefir. Eu já falei dele pra caramba aqui. Mas eu trouxe o Rafael porque foi ele quem introduziu o kefir de uma forma comercial no Brasil. Talvez eu esteja já falando alguma besteira. Depois o Rafael corrige a gente. Mas eu lembro, há uns 30 anos atrás, na minha fase hippie, bicho grilo, quando eu resolvia fazer kefir em casa. Naquela época eu também plantava clorofila e o kefir foi uma cagada. Meu marido brincava que o meu dedo verde era capaz de matar até planta de plástico. E aí eu tentava produzir o kefir, a parada estragava. Então, quando eu vi no mercado um kefir embaladinho, acendeu aquelas luzinhas na minha cabeça. E então o Rafael vai contar um pouquinho dessa história, de como é que é a gente transformar esse produto que já é usado em culturas tradicionais faz tempo num produto comercial que as preguiçosas ocupadas do momento podem só ir no supermercado, comprar e beber. Perfeito. O kefir entrou na minha vida quando eu morei nos Estados Unidos, né? Eu fui fazer mestrado na Universidade de Chicago, na área de finanças, e eu conheci pela primeira vez o kefir lá, numa loja do Whole Foods no campus da Universidade de Chicago. E foi praticamente paixão à primeira vista. Eu adorei o produto, adorei os sabores, e eu senti no meu organismo os benefícios associados à ingestão contínua do kefir, durante o tempo que eu fiquei nos Estados Unidos. E quando eu voltei para o Brasil, para minha surpresa, não tinha kefir. Eu nunca tinha me tocado muito em kefir antes de ir para fora, conheci lá. Quando eu voltei, não tinha. Fiquei com isso na cabeça algum tempo, procurei. Fui fazer o kefir caseiro, como você mencionou aqui. E é super difícil, ele fica muito ácido. E eu não me adaptei também, eu não conseguia reproduzir ele muito bem. E tem uma coisa também curiosa do kefir caseiro. A gente não sabe quais bactérias estão ali, né? Então, assim, eu reproduzi ali, mas no final do dia eu não sabia que bactérias eu estava tomando. Aí eu fui pesquisar mais um pouco, poderiam ter bactérias até patogênicas ali que não seriam legais. Aí larguei de mão, parei de fazer. E continuei minha carreira como executivo numa companhia, até que um dia, numa conversa com a minha mulher, ela falou assim, poxa, por que a gente não monta o kefir? Você gostava tanto disso lá nos Estados Unidos, eu estava um pouco desanimado no mundo corporativo. E aí foi isso, assim, a gente começou, ela foi minha sócia sempre, e a gente começou a empreender do zero, com pouquíssimo conhecimento de empreendedorismo e com praticamente nenhum conhecimento desse mundo lácteo, entendeu? A gente foi aprendendo, fazendo ali. Então, antes de você explicar como é que foi toda essa trajetória de trazer, eu estou mais curiosa de o que foi no kefir lá em Chicago que ele tem um gostinho bem azedo. Então, não é aquela coisa que, em geral, a gente prova e fala, que delícia, né? Eu gosto do gosto, mas muitas pessoas, eu inclusive, eu consumo ele mais pelo que eu acho que ele faz por mim, do que necessariamente por uma experiência gourmet. Então, quando você encontrou o kefir lá no Whole Foods, o que foi que fez você gostar dele?
Ótima pergunta. Quando eu encontrei o kefir lá, de fato, ele é mais picante do que o iogurte normal, né? O kefir é um super iogurte. Ele tem muitos probióticos, leveduras, etc., que tornam esse gosto dele um pouco mais acentuado do que o iogurte tradicional. Quando eu conheci ele no Whole Foods, eu percebi no meu organismo os benefícios. O meu humor melhorou, a minha capacidade de digestão melhorou, minha ida ao banheiro melhorou. E aquilo me deixou muito bem naquele momento da minha vida, que eu precisava, entendeu? Eu estava morando em outro país com minha mulher, estudando numa universidade, numa outra língua, universidade difícil, enfim. E aquilo me fez me sentir muito bem naquele momento. E eu tomei kefir literalmente todos os dias que eu fiquei nos Estados Unidos. Eles já tinham uma cultura de kefir em diversos sabores, em diversos formatos. A companhia que eu consumi era a Lifeway Kefir, que é a líder mundial em kefir. E me apaixonei por esse sabor um pouco mais picante do que o iogurte tradicional. E isso, hoje em dia, é o que me faz... que é o grande, na minha cabeça, um dos grandes diferenciais do produto. Ele não é um iogurte normal. Ele tem um sabor um pouco mais... sofisticado, vamos dizer assim. É uma coisa... No episódio passado eu explico a diferença Uhum. da fermentação entre o iogurte normal e o kefir. Então, se você não escutou, você escuta lá. Mas, Rafa, você já era, assim, interessado em naturebices? Já era. Eu sempre fiz, assim, eu sempre fui ligado em saúde, assim, eu fiz jiu-jitsu desde criança. E o jiu-jitsu que eu aprendi, da maneira que eu aprendi, ele tinha muita relação com saúde, muita relação com buscar ser saudável em alimentação, em cabeça, em mente. Eu sempre fiz meditação desde novo. Então, assim, da maneira que eu aprendi desde criança, eu sempre fui à feira, etc. Eu sempre tive essa ligação com alimentos saudáveis, alimentos orgânicos, etc. Então, acho que pode ter sido isso que me fez abraçar o kefir assim que eu conheci, entendeu? Aliás, uma história legal para vocês. Como eu conheci o Rafael, muitos de vocês já sabem, eu fui lá bater na porta do Yorgos, da Nuvio Foods, porque eu queria que o iogurte me patrocinasse. Aí acabei num café com o Rafael, e aí a gente estava conversando sobre essas loucuras da vida. Ele tinha morado nos Estados Unidos, eu também, a gente meditava. E aí, no meio dessa meditação não, no meio dessa conversa sobre meditação, surgiu o assunto kefir. E eu fui ficando curiosa, né? Tipo, o que foi que fez você trazer? Eu já estava entrevistando ele no café e por isso é que eu quis te trazer aqui hoje, porque eu acho que nem todo mundo tem essa capacidade de consumir um produto e ligar o lé com o tré. Desde o nosso primeiro encontro, você falou do impacto que o kefir teve no seu humor, né? Você estava lá, num país estranho, é uma situação estressante. Exatamente. O nosso sistema imune já fica meio deprimido. E eu achei engraçado isso de você falar, de tipo... A primeira coisa que você falou para mim não foi... fez eu fazer uns cocôs maravilhosos. Mudou o meu humor. Uhum. E eu bato muito nesse ponto que se a gente quer ter saúde mental, a gente tem que ter saúde intestinal. Se a gente quer ter saúde geral, a gente tem que ter saúde intestinal. Então... Explica só um pouquinho, porque as pessoas não entendem, né? Apesar de eu falar bastante aqui no podcast, existe pré-biótico, probiótico, pós-bióticos, mas existem alimentos que meio que contêm tudo isso neles sem ser uma cápsula que a gente tem que tomar. Então, como é que o kefir se enquadra? Nisso, tá, perfeito. Ótima pergunta. E essa conexão que você falou do intestino-cérebro é muito pesquisada, né? Hoje em dia a ciência avançou muito em pesquisar essa conexão do intestino-cérebro. Quando a gente está com medo, a gente fica com frio na barriga, né? Uma coisa natural, a pessoa está com medo e fica com frio na barriga. Tem até uma expressão que foi Dom Pedro que cunhou ela muitos anos atrás, que ele dizia que o sujeito está enfesado, está cheio de fezes. Então, ele está enfesado, ele está chateado, está danado ali. Ele não... Cheio de fezes, ninguém fica de bom humor. Então... Essas coisas se relacionam muito. Mas voltando à sua pergunta, o kefir é um super iogurte muito rico em probióticos e leveduras. Então, por exemplo, enquanto um iogurte contém 2 cepas probióticas, o nosso kefir contém 13 cepas probióticas e 2 leveduras. Então, isso faz dele, essa variedade de cepas probióticas, traz esse benefício muito grande para o intestino, para a imunidade. Então, o kefir tem uma variedade muito maior, ele tem 15 cepas, enquanto o iogurte tem 2, e ele tem uma concentração muito maior também. Que isso também ajuda a potencializar tudo isso. Então, de maneira muito resumida, o pré-biótico é um alimento do probiótico. O probiótico são as bactérias do bem que a gente tem no intestino.
a gente tem no intestino bactérias do bem e bactérias do mal. Quando existe um desequilíbrio, a pessoa fica doente, de maneira muito resumida, né? Então, por isso que é muito importante a gente ter as bactérias do bem e nutrir essas bactérias do bem com os pré-bióticos, que são as fibras, que são encontradas em alimentos, em frutas, verduras, etc. E, então, o nosso kefir ele contém muitos probióticos, que necessitam, evidentemente, de uma alimentação saudável para que eles possam existir. Então, por exemplo, não adianta nada a pessoa tomar probiótico e comer um fast food. Então, assim, são coisas que não vão conversar, entendeu? Porque no fast food você vai ter pouco pré-biótico, que são os alimentos dos probióticos. Então, de uma certa forma, o prebiótico é a comida que vai alimentar a bactéria. O probiótico seria essa própria bactéria que a gente está na esperança que eventualmente vá cultivar. A literatura ainda é meio mista em si. A gente realmente, se o probiótico, quando a gente consome, se ele acaba se criando ou se ele só cria um meio ambiente para que o nosso intestino se regenere e crie uma nova colonização. Independente de o que é que acontece, a gente já sabe que enquanto eles estão dentro, mesmo que em trânsito, mesmo que eles entram e saem, eles já estão nos beneficiando e trazendo todos esses benefícios. Eu brinco, quem escuta o podcast já sabe, eu vejo o nosso microbioma como um grande jardim ou uma floresta, né? Por mais linda que sejam as rosas, a gente também quer a margarida, girassol. Então, a gente tem que ter um equilíbrio e essas seriam as bactérias boas. E se demole, se a gente não cria nenhuma delas, as ervas daninhas crescem e se criam. Então, as bactérias do mal são essas ervas daninhas que não nos acrescentam em nada e ainda pior, né? Elas te fazem querer consumir os alimentos que vão fazer elas crescerem. Então, ultraprocessado e açúcar, bactéria, fungo, adora isso. Então, se você está comendo isso, é esse o bicho que você está criando. Agora, se você está comendo fibras, frutas, legumes, alimentos fermentados de qualidade, você está alimentando as bactérias boas, que são quem vão produzir os neurotransmissores que a gente quer, são quem vão quebrar os alimentos, né? A gente não é o que a gente come, a gente é o que a gente absorve. Só que agora a gente já sabe que quem absorve são as bactérias. Senão muito das comidas entram, fibras, por exemplo, vão sair inteirinhas do outro lado se a gente não tiver essas bactérias boas para fazer esse processamento e liberar vitaminas do complexo B, vitamina K. A nossa capacidade de transformação do alimento em um nutriente ou numa vitamina que vai ser utilizada depende das bactérias que estão no nosso intestino. Por isso é que esse é um assunto que me interessa muito, porque eu já sofri muito de intestino. Eu era aquela criancinha chatinha que vomitava pra caramba nas festinhas se eu me acabasse de comer. Então, desde pequena, eu tive que aprender que a comida influenciava demais em como eu sentia. E aí, eu acho que desde os 7 eu sou ligada. Não necessariamente que eu já me alimentava bem, mas eu conseguia fazer essa conexão. Pô, eu comia aquele cachorro-quente com 3 brigadeiros, com 5 Coca-Colas, eu vou passar mal, eu vou ter dor de cabeça. Então, como você, eu já fiquei prestando atenção no que é que me fazia bem. No início, eu só tirava coisas da minha dieta, até eu aprender, não é só também tirar tudo e não comer nada, é fazer as escolhas adequadas para que a gente cultive essa nossa floresta. Então, Rafa, você é sócio da Nuvio Foods. Então, explica um pouquinho pra gente, para eu não falar besteira aqui, o que é a Nuvio Foods? Claro. Primeiro, eu achei super legal essa sua analogia do jardim, eu concordo 100%. Acho que você explicou de uma maneira muito, muito clara e muito didática. Assim, eu nunca tinha escutado essa explicação, então eu achei bem bacana. Então, a Nuvio Foods ela é uma holding que contém 4 marcas, todas elas focadas em alimentos saudáveis, alimentos frescos. Então, ela começa com a Vitalate em 2008 e depois vem a Iorgos em 2014. O Kefir Regula, eu montei essa empresa e eu me juntei, a gente fez uma fusão no mês de 2022 com a Iorgos e com a Vitalate, e ali foi criada a Nuvio Foods. E no final do ano passado a gente adquiriu a Iogurte-Mu, que é uma empresa de São Paulo que produz um skyr, que é um iogurte islandês de uma consistência muito boa, muito parecido com o iogurte grego, com algumas diferenças, mas um iogurte super premium, que é o Iogurte-Mu. Então, a Nuvio compreende essas 4 empresas hoje. Todas elas com o mesmo propósito de contribuir positivamente para a saúde dos brasileiros, através de alimentos saudáveis, probióticos, alimentos proteicos, iogurtes proteicos, queijos frescos italianos. Essa é a ideia. Então, a empresa tem
esse viés mais funcional, você diria, ou só essa linha de produtos? Ou é um desejo da empresa? Não, acho que um dos nossos principais pilares é produzir alimentos saudáveis, sem corantes e sem conservantes. Eu acho que isso é algo que nos diferencia muito dos competidores, porque produzir algo com corante e conservante é muito fácil, né? Você bota lá e as coisas vão acontecer de uma maneira muito mais tranquila. Mas a ciência comprova que eles não fazem bem para a nossa saúde, entendeu? Então, assim, a gente prefere ir para um outro espectro de ser 100%. Não entra corante e conservante artificial nas nossas fábricas, assim, não entra. É um pilar super importante que eu sempre tive esse pilar na minha cabeça e quando eu conheci os meus sócios, Patrick e Henrico, eles já tinham isso, esse pilar muito bem estabelecido, de falar assim, não, a gente prefere não fazer a fazer algo que contenha corante e conservante. Eu falei assim, poxa, então tem tudo a ver com como eu acredito, né? Então, eu acho que o pilar da nossa companhia é a saudabilidade, né? E aí você tem várias maneiras de entregar essa saudabilidade. Pode ser através de um kefir, que é um alimento probiótico, pode ser através do iogurte, que é um alimento proteico, e também alguns contêm probiótico, do nosso cottage, que é um alimento que é probiótico e proteico também, através dos queijos frescos da Vitalate, que não tem nenhum tipo de corante, conservante, burrata, diversos queijos frescos italianos, através do iogurte Mu também, que é um iogurte islandês rico em proteína. Eu nem sabia que o Mu era de vocês. Estava até me sentindo uma traidora, porque eu comprei um monte outro dia, porque é uma delícia. É muito bom, Só é pequenininho, então eu imagino que seja o custo, né? Porque ele é pequeno. Então, você acha que o mercado está pronto? Porque coisa boa custa caro, infelizmente, né? Então, essa é um diferencial de vocês não colocarem os conservantes. Eu imagino que seja um diferencial que dificulta tanto financeiramente como de explicar para as pessoas do porquê. Você acha, na sua visão, que o mercado está pronto para... Está procurando coisas saudáveis? Eu acho que tá. Eu acho que essa tendência de buscar saudabilidade é algo que se acentuou muito nos últimos anos, né? Eu acho que um dos pontos positivos da internet e das mídias sociais, eu acho que foi isso, assim, as pessoas conseguiram ver lifestyle de pessoas consumindo produtos saudáveis e aí passaram a se espelhar nisso, a praticar mais atividade física. Quando você para e olha o crescimento das pessoas indo à academia nos últimos 5 anos é muito grande. E eu acho que essa preocupação com saúde, ela aumentou muito e só aumenta. É algo que não tem volta na minha cabeça, né? Porque as pessoas entenderam que é muito mais vantajoso você cuidar da saúde do que você ser obrigado a tratar da doença, assim. Pelo menos é isso que eu visualizo, entendeu? Então, os nossos clientes, eles leem rótulo, o que para a gente é ótimo. Quando o cliente vai ler o rótulo, ele vai ver claramente os nossos diferenciais ali, vai ver que a gente não bota aditivos e corantes e artificiais, etc. São produtos que a gente produz para nossa família, entendeu? Então, assim, é o que a gente está disposto a fazer, entendeu? De coração. Não, eu amo o cottage, assim, não é... Eu realmente sou alta consumidora, gasto potes, porque aí eu faço panquequinhas, rocambole, eu vivo postando essas coisas, mas eu fiquei impressionada com a qualidade e mais legal ainda saber que ele tem pré-biótico, ele tem probiótico? Ele tem probióticos, o cottage. Ele é rico em proteína e rico em probiótico. E aí, eu sou consumidor da maioria dos nossos produtos diariamente, né? Eu sou completamente apaixonado por isso. O cottage é o produto que eu consumo todos os dias com ovo. Eu como 4 ovos e 100 gramas de cottage. E um ele é café quase preto. meu aluno, né? Mas eu não falei para ele comer isso, não. E aí, é algo que eu sou completamente viciado lá em casa da minha mulher. Minha filha também é viciante, adoram. porque é muito bom. Ele é muito diferenciado mesmo. Você tocou num ponto mais na frente que eu queria que a gente elaborasse, que acho que as pessoas não se ligam. Muitas vezes, agora que está todo mundo, eu quero proteína, eu quero isso, quero aquilo. Como muitos dos produtos, eles são... Não é que eles sejam adulterados, mas eles não são... Eles não têm essa proteína pura. Alguém colocou algum pó de proteína ali dentro. Não tenho nada contra pó de proteína. Eu também tomo pó de proteína. Mas para a gente consumir, a gente tem que ser inteligente nas nossas escolhas. Então, quando você está comprando lá um iogurte, por exemplo, o Iorgos, tem lá, sei lá, 14 gramas de proteína. Da onde está vindo essa proteína dali de dentro? Ótima pergunta. A maioria dos nossos concorrentes, eles adicionam pó nos iogurtes.
a gente não concorda, mas enfim, cada um faz o que acha melhor. A maneira que a gente faz um iogurte, a gente dissora esse iogurte, a gente tem uma centrífuga que separa os sólidos dos líquidos. Então, a gente concentra a proteína natural já do iogurte de forma 100% natural. A gente separa o soro e por isso que o iogurte fica concentrado sem a gente adicionar nada, entendeu? Então, esse é um processo que, naturalmente, é muito mais demorado do que você botar um pó ali. Uhum. Mas é o que a gente entende que dá muito mais sabor e é muito mais saudável, entendeu? E hoje, assim... É curioso porque o mercado hoje, ele se preocupa muito com proteína, né? E existem proteínas e proteínas, como tudo na vida, né? E a gente entende que a qualidade da proteína importa muito, né? Da mesma maneira que a pessoa com o intestino, contendo a quantidade ideal de probióticos, ela vai absorver muito mais nutrientes, proteínas são diferentes. Outro dia eu vi que uma marca lançou um milkshake com proteína. Assim... eu não tenho nada contra, mas é diferente de você ter uma proteína 100% concentrada de um iogurte, entendeu? Então, hoje o tema proteína está muito em voga e todas as marcas querem morder um pedacinho disso. Assim. E já fui batizada garota proteína, né? E aí eu tenho uma implicância com a falta de clareza que existe em relação à qualidade das proteínas. Então, eu também tenho mais uma brincadeirinha do tipo essa do Jardim, que é... A palavra proteína, sem você saber de onde ela vem, ela não quer dizer muito. Seria eu dizer para você, Rafael, você tem que tomar vitamina. Aí você vai falar, pô, Isabela, que vitamina? Né? Então, proteína, na realidade, é um conjunto de aminoácidos. Se eu disser para você, vamos tomar uma cápsula de vitamina, você vai querer saber quanto de B, quanto de C, quanto de D. Então, quando a gente fala para alguém, você tem que consumir proteína, é assim, qual é o objetivo disso? Você quer construção de massa muscular? Você quer saúde? Se for, você precisa ter os aminoácidos essenciais, que são aqueles que o nosso corpo não produz. A concentração da proteína vegetal, da proteína animal, de certos aminoácidos é completamente diferente. Então, a gente tem aquele aminoácido super importante, que é a leucina, ele é necessário para começar a síntese de massa muscular. Sem ele, não vai acontecer. Então, se a pessoa não entende isso, ela acha que a proteína do trigo e a proteína de um bife é igual. São completamente diferentes. Então, infelizmente, no rótulo não é obrigado vir perfil de aminoácidos, que seria o ideal para que um consumidor leigo pudesse julgar a qualidade de uma proteína. A indústria não faz isso de propósito. Né? É muito difícil ler um rótulo. Então, apesar do mundo wellness ser muito contra o leite, infelizmente, eu acho que isso é um desserviço para as pessoas saudáveis, principalmente para o meu público, que são mulheres, porque tem umas pessoas que têm dificuldade com laticínio? Tem. Tem gente que tem intolerância? Tem. Tem gente que tem alergia? Tem. Isso quer dizer que o leite é inflamatório para todo mundo? Claro que não. Ele é inflamatório para quem não consegue digeri-lo. Mas não é um percentual, não é a maioria das pessoas. E o leite é, sim, uma excelente fonte de cálcio. E a minha mulherada menopáusica está toda perdendo densidade mineral óssea. E aí eu começo a bater muito nessa tecla. A maneira mais simples ainda é consumir o laticínio se você puder tolerar. E a maioria das pessoas tem muito mais uma dificuldade digestiva, que é uma intolerância, uma sensibilidade à lactose, né? Porque a produção da enzima que vai quebrar a lactose e a lactase cai com a idade, do que um problema com o laticínio. Então, isso é facilmente resolvido com produtos sem lactose, que é por isso que eu gosto tanto. O Yorgos, a gente tem a opção de escolher um sem lactose, o próprio cottage é sem lactose, o kefir, né? Então, você tira esse dificultador. Claro, se você tem alergia, você não vai poder consumir. Mas aqui a gente está falando com a maioria das pessoas. E eu acho que essa falta de entendimento, tanto do que é uma proteína de qualidade, quanto do que é que você está reagindo quando você está consumindo um laticínio, também é importante das pessoas entenderem. E quase todos os produtos de vocês é sem lactose? Sim, a grande maioria, 95% dos nossos produtos são sem lactose. E aí, na verdade, você consegue explicar como é que se faz um produto sem lactose? Consigo. A lactose, ela é um açúcar, né? Então, a gente coloca uma enzima chamada lactase que quebra essa molécula de açúcar em 2 moléculas menores. E aí, isso
para algumas pessoas, facilita a digestão. É só isso. Então, eu queria que você explicasse para as pessoas entenderem, porque também já apanhei, mas aí eles colocam lactase dentro. Quando a gente não tem capacidade digestiva, eu também recomendo muitas das mulheres a tomarem enzimas digestivas diversas, protease, amilase, lactase, porque isso ajuda ao nosso corpo a quebrar os nutrientes para que a gente possa absorver melhor. Então, um produto, quando a gente fala que ele é sem lactose, na realidade, a gente adicionou algo para ajudar a digerir. Então, é quase que como se a lactose já viesse pré-digerida e aí a gente não precisa digeri-la, né? Perfeito. Então, para terminar, Rafa, porque eu realmente amo os produtos, eu quero que você continue a desenvolver muito deles. Eu entendo, até porque eu também sou desse ramo, que empreender em saúde, em nutrição, em fazer produto de qualidade, exige demais do empreendedor. Então, como é que você vê tudo isso? Se tem realmente essa dificuldade ou como é que vocês estão manejando e como é que vocês estão vendo para manter realmente a qualidade da empresa sem ter que abrir mão da qualidade para poder sobreviver? Perfeito. Ótima pergunta. A nossa empresa, ela é 100% de capital dos sócios aqui, né? Ela é a única empresa do setor lácteo que tem uma certa relevância no Brasil, que não é parte de uma multinacional, né? Quando a gente para e pensa assim. Então, nesse sentido, eu acho que o nosso grande diferencial competitivo ele reside justamente na gente seguir esse foco de ter alimentos saudáveis, explicar para os nossos consumidores os nossos diferenciais de rótulo, fazer um produto que a gente de fato acredite, assim, que a gente goste, que a gente consuma todos os dias, a gente tem o maior prazer em consumir os produtos, tanto em casa quanto na nossa empresa, tem uma geladeira lá, os funcionários amam os produtos, então a gente acha isso muito importante, as pessoas estarem 100% aderentes a isso e remando no mesmo barco, né? Eu acho que para empreender no Brasil tem diversas dificuldades, né? Que a gente imagina, dá para listar um podcast só disso. Mas, ao mesmo tempo, tem muita oportunidade, porque as pessoas estão cada vez mais antenadas em saúde, cada vez mais preocupadas em melhorar a saúde, de fato. Você vê as pessoas hoje em dia, você vê a quantidade de pessoas que hoje em dia fazem corrida de rua, um negócio doido. Só cresce participante de academia, praticante de jiu-jitsu, corrida de rua. O esporte que você falar, todos estão em ascendente. Então, os nossos produtos vão ao encontro disso, né? A gente vende saúde, a gente vende produtos que ajudam na recuperação muscular, produtos que ajudam em todo esse aspecto das pessoas buscarem mais saúde, né? Então, a gente entende que a gente está numa maré muito positiva de crescimento da companhia e essa maré de saudabilidade para a gente é excelente, entendeu? Então, a gente está bem animado com o futuro da companhia nos próximos anos. Muito legal. Eu trouxe esse assunto porque no Brasil, principalmente, ainda tem muito aquela percepção, né, de que empreendedor é mau e que só está querendo lucrar. Eu também sou uma empreendedora e, muito pelo contrário, eu acho que tem muita gente muito legal com o coração no lugar certo, com a intenção de fazer produtos de qualidade. E para isso, por isso que eu te chamei, porque é importante educar o consumidor do que ele tem que buscar, de que tem que sim aprender a ler o rótulo, porque sim, tem muita gente boa e tem muita ilusão sendo vendida no mundo fit. E eu brinco que para ser saudável pode ser simples, né? Você não precisa comprar uma embalagem fit super proteica que brilha no escuro para te dar um diferencial. Se você comer comida de verdade, e sim, os seus produtos são de uma certa forma processados, mas eles não são ultraprocessados e não podemos ser hipócritas. Quem vai querer... Quem está plantando na horta e comendo isso todo dia, a nossa vida precisa de um mínimo de processamento até para a gente poder ter algumas coisas na geladeira. E uma última dica, só para quem não está acostumado, vai ficar curioso, vai querer provar o kefir. Como eu trabalho muito com o intestino, quando a gente está com o microbioma meio comprometido e não está acostumado a comer esses produtos fermentados, o ideal é começar devagar. Então, você não vai pegar, porque eles têm esse
esse potão e eles têm os potinhos. Então, eu começaria pelo potinho pequenininho, até meio potinho, e você vai cultivando. Lembra daquela ideia do jardim? Você tem que ir plantando devagar para aumentar a diversidade. E melhor ainda, sempre que você for começar a introduzir qualquer tipo de probiótico ou de fermentados, o resto da dieta conta. Imagina que você está realmente querendo plantar esse jardim. Quanto mais diversidade das bactérias boas, melhores, e menos oportunidade você vai dar para a erva daninha, o que a gente chama das bactérias oportunísticas, que vão crescer num meio ambiente propício, que é se você comer lá os fast foods, os ultraprocessados, muito açúcar, você vai aumentar essa colonização. Então, só para quem nunca experimentou e vai querer começar, e aí escuta uns barulhinhos na barriga, isso é natural, você tá mudando um microbioma. E muitas vezes as bactérias ruins vão ficar meio bravas, elas estão em extinção, então elas vão empurrar para você voltar a querer comer lá aquele hambúrguer que você tanto quis. No início tem que resistir um pouquinho para mudar o paladar, mudar os hábitos e aí, sim, completamente mudar a sua flora intestinal. Ela é literalmente uma floresta. Tem mais alguma coisa que você queira dizer antes da gente terminar? Perfeito. Não, eu acho que é isso. Eu acho que eu queria convidar as pessoas a conhecerem o nosso site, que eu acho que é legal. Sim, a gente coloca escritinho, mas você pode falar. É www.nuviofoods.com.br e a gente tem um e-commerce super legal que a gente entrega tanto na capital do Rio quanto na capital de São Paulo e Campinas. E nele vocês podem conhecer os produtos de casa mesmo. A gente tem uma entrega. E a gente está presente na maioria dos supermercados do Brasil também. E para vocês, ouvintes do podcast, tem um cupom Isabela15, que dá para vocês desconto em todos os produtos e em todas as compras. Dentro do site, esse cupom. Dentro do site. Perfeito. E aí, é isso. Então, Rafael, muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigado, querida. Até a próxima.